O cheiro de lona molhada e querosene queimado era o perfume daquele inverno. Dentro da tenda de comando, a única fonte de luz vinha de um lampião que sibilava abaixo, projetando sombras longas e trêmulas nas paredes de tecido. O frio dos Apeninos entrava pelas frestas. Um frio que se instalava nos ossos e não saía mais. Sobre a mesa de campanha, estendido com um cuidado quase cirúrgico, estava o meu plano. Uma folha de papel quadriculado, cada linha traçada a lápis com a precisão que meu pai, engenheiro, me ensinara a reverenciar. Era mais do que um desenho, era a solução, a ponte que nos levaria para o outro lado do vale. Meus 2 sargentos, homens em quem eu confiava minha vida, estavam em pé, um de cada lado, em silêncio. Eles também acreditavam naquele papel. Naquele momento, antes de ele abrir a boca, a esperança ainda era uma possibilidade concreta, tão real quanto o peso do papel sob meus dedos. Era um bom plano, um plano honesto, um plano brasileiro. O capitão Tom Reynolds inclinou-se sobre a mesa, o tecido de seu uniforme impecável contrastando com a lama seca nas nossas botas. Ele não tocou no papel. Apenas o observou de cima, os lábios se curvando lentamente num sorriso que não alcançava seus olhos azuis e gelados. Era um sorriso de quem olha para o desenho de uma criança. Senti um nó se formar na boca do estômago, um aviso primitivo que ignorei em nome da disciplina e da hierarquia. Eu esperava perguntas técnicas, questionamentos sobre a capacidade de carga, ou a fundação das pilastras. Esperava um debate entre oficiais, um encontro de mentes focadas no mesmo objetivo. Em vez disso, recebi aquele silêncio condescendente, que se esticava e pesava no ar como fumaça densa. Meus sargentos se mexeram, desconfortáveis. Eles sentiram antes de mim. A humilhação estava sendo montada, peça por peça, e nós éramos a plateia cativa, obrigada a assistir à sua construção. Então, ele falou. A voz alta, clara, projetada para que não houvesse dúvida, para que meus homens ouvissem cada sílaba. Com esse tanto de gente, mal dá para montar um andaime. As palavras não foram um ataque, foram um veredito. Uma sentença proferida com a casualidade de quem comenta o tempo. O som pareceu ecoar na tenda, ricocheteando na lona úmida e voltando para nós, amplificado. Senti o sangue subir ao meu rosto. Um calor que lutava contra o frio da noite. Mantive minha expressão neutra. Uma máscara de autocontrole que levei anos para aperfeiçoar. Por dentro, algo se quebrou. Todo o meu esforço, as noites sem dormir, a dedicação meticulosa dos meus homens, tudo reduzido a uma piada. Uma piada contada por um aliado. O contraste entre a seriedade do nosso trabalho e a leviandade do seu desprezo abriu um abismo entre nós naquele exato instante. Um abismo que ponte nenhuma conseguiria transpor. O pior não foram as palavras dele. Foi o silêncio que veio depois. O silêncio dos meus homens. Desviei o olhar de Reynolds e encarei meus sargentos. Eles não me olhavam de volta. Seus olhos estavam fixos no chão de terra batida, nos próprios pés. Vi a vergonha em seus ombros caídos, a humilhação que sentiam por mim, por eles mesmos, por nossa bandeira. Eles, que enfrentavam minas e artilharia sem piscar, agora não conseguiam levantar a cabeça. Aquela imagem foi mais devastadora que qualquer insulto. Reynolds não havia apenas me diminuído. Ele havia envenenado a confiança que era a espinha dorsal da minha companhia. Ele nos transformou em uma anedota na frente de nós. Mesmos. A tenda, antes um refúgio de estratégia e camaradagem, tornou-se uma câmara de tortura silenciosa. O ar ficou rarefeito, pesado. Cada segundo daquele silêncio era uma confirmação da nossa insignificância aos olhos dele. Ele não havia terminado. Com a mesma calma calculada, continuou, como se nada tivesse acontecido. E, em nome da padronização de equipamento, vou precisar requisitar um de seus 2 guindastes e metade daquelas pranchas de madeira que chegaram para vocês hoje. A frase, padronização de equipamento, era uma formalidade burocrática, uma arma covarde para justificar o roubo. Ele não estava apenas nos insultando, estava nos desarmando, estava garantindo que seu prognóstico de fracasso se tornasse uma profecia autorrealizável. Ele pegaria nossos recursos para construir sua própria glória sobre as ruínas da nossa capacidade. Eu havia lhe oferecido uma solução,
Um plano de cooperação. Em troca, ele me tirava as ferramentas, o material e a dignidade. O que eu dei foi competência. O que perdi foi a capacidade de executar. O silêncio com que eu aceitei suas ordens era a única resposta que a disciplina me permitia. Mas a indiferença dele gritava mais alto. Uma prancheta com o formulário de requisição foi deslizada sobre a mesa, cobrindo parte do meu desenho. A caneta estava ao lado. Era um ultimato. Assine. Aceite sua posição. Eu podia sentir os olhos de Reynolds em mim e a ausência dos olhares dos meus sargentos. Minha mão se moveu, pesada, como se estivesse submersa em água. Peguei a caneta. O metal estava gelado. Lembrei-me do Coronel Paiva, meu mentor, e de suas palavras. Engula o orgulho, cumpra a ordem e mantenha seus homens vivos. Por meses, vivi segundo esse mantra. Engoli o orgulho em cada tarefa secundária, em cada equipamento de segunda linha, em cada bom trabalho major, dito com um aceno paternalista. Mas o gosto, desta vez, era diferente. Não era orgulho que eu estava engolindo. Era veneno. A ponta da caneta tocou o papel. O som do meu nome sendo assinado foi o único ruído na tenda. Um rabisco. A capitulação oficial. Quando o capitão Reynolds saiu, o vento que entrou com a abertura da lona pareceu limpar o ar por um instante. Mas o frio que ficou era outro. Um frio interno, cortante. Meus sargentos continuavam imóveis, esperando um comando, uma palavra, qualquer coisa que restaurasse a ordem do mundo. Mas eu não tinha nada para lhes oferecer. Fiquei olhando para a assinatura no papel, a tinta preta na folha amarelada. Resignação, minha companheira constante naquele fronte, havia evaporado. No lugar dela, algo novo e perigoso começava a se solidificar. Não era a raiva quente da impulsividade, mas a fúria fria e paciente da certeza. A certeza de que a obediência cega não era honra, era suicídio. As palavras do Coronel Paiva, antes um guia, agora soavam como a justificativa de um covarde. Aquele momento, aquela assinatura, não foi apenas uma falta de respeito, foi um limite. E eu sabia, com uma clareza que me assustava, que eu o tinha atravessado para sempre. O lampião sibilava, indiferente. O calor que ele produzia era uma mentira, uma promessa fraca que não chegava aos meus pés, fincados na terra gelada da tenda. Meus sargentos haviam se retirado em silêncio, um silêncio respeitoso que era pior do que qualquer pergunta. Fiquei sozinho com o meu plano derrotado sobre a mesa, coberto em parte pelo formulário de requisição que eu assinara. Naquele momento, o frio dos Apeninos não era nada comparado ao gelo que se formava dentro do meu peito. Não era raiva, ainda não. Era um vazio, um eco da voz de Reynolds, da sua risada contida, da vergonha nos olhos dos meus homens. Um eco que me levou para longe dali, para outros invernos, outras vozes, outros silêncios que me ensinaram a engolir o orgulho, até que ele se tornasse parte de mim. E eu comecei a me lembrar do porquê eu sempre achava que aquilo era o certo a se fazer. A mão do meu pai cheirava a grafite e a papel vegetal. Lembro-me dele na prancheta de desenho, sob a luz amarela de uma luminária, os óculos na ponta do nariz. Eu era um menino, e ficava fascinado com a precisão de suas linhas. A estrutura não mente, Luiz, ele dizia, sem tirar os olhos do trabalho. Ela não tem vaidade, não tem orgulho. Ou ela suporta o peso, ou ela desmorona. O resto é conversa. Ele me ensinou a reverenciar a função, o resultado. A beleza estava na viga bem calculada, na fundação sólida, não no floreio da fachada. Por anos, acreditei que a disciplina militar era a extensão dessa filosofia. Cumpra a função, entregue o resultado, ignore o resto. Ignore a humilhação, ignore o desprezo. Eles eram apenas conversa. O floreio inútil que um bom engenheiro deveria descartar. Eu me tornei um especialista em ignorar, em focar apenas na estrutura. Mas, e se a estrutura fosse a nossa dignidade? Lembro do sol do Rio de Janeiro batendo no pátio de treinamento, o ar pesado de umidade e expectativa. O Coronel Paiva me chamou de lado, pouco antes do embarque. Ele era um homem cuja calma impunha mais respeito que qualquer grito. Tavares, ele disse ajeitando a gola do meu uniforme. Lá nós seremos visita. O irmão mais novo na casa do mais velho. Eles têm mais tudo.
Mais equipamento, mais homens, mais experiência. Não tente competir em bravata. Nossa arma será a discrição, a eficiência silenciosa. Ele colocou a mão no meu ombro, um gesto paterno que selou o conselho como um mandamento. Engula o orgulho, cumpra a ordem e mantenha seus homens vivos. Eu acreditei nele com a devoção de um filho. Acreditei que a submissão era uma estratégia, que a honra estava em ser útil, não em ser notado. Por meses, suas palavras foram meu evangelho, a justificação para cada tarefa ingrata, cada olhar de condescendência. Eu vim para a Itália para construir. Essa era a promessa que fiz a mim mesmo. Imaginei pontes que levariam nossos tanques à vitória, fortificações que salvariam vidas, campos minados desativados que devolveriam a terra aos seus donos. Havia uma pureza nesse propósito, uma clareza que me movia. Eu daria minha competência, minha precisão, meu suor. Em troca, esperava apenas o material para trabalhar e o respeito mínimo devido a um oficial aliado. O que recebi foi diferente. Recebi as estradas secundárias, as pontes de madeira que os alemães já haviam explodido pela metade, os campos onde as minas eram tão velhas que a maioria nem funcionava mais. Eram as sobras. A faxina depois da festa. Eu dava soluções de engenharia, e eles me devolviam problemas de zeladoria. O contraste entre o que eu vim fazer e o que eu de fato fazia era um abismo que crescia a cada dia, silenciosamente. Houve aquela vez, perto de Vergato. Chovia sem parar há 3 dias e a estrada de suprimento se tornou um pântano. Fomos nós, a 9ª companhia, que passamos 12 horas com pás e pranchas de madeira, sob a chuva gelada, para criar uma passagem minimamente trafegável. Lembro do som dos jipes e caminhões americanos passando, os motoristas acenando com um misto de pena e diversão. Lembro da lama que um deles jogou no meu rosto, sem querer, e do riso abafado que ouvi de dentro da lona do caminhão. Meus homens olharam para mim, esperando uma reação. Limpei o rosto com as costas da luva e disse: continuem trabalhando. O que mais eu poderia dizer? O orgulho, como ensinou Paiva, era um luxo. A estrada precisava ser consertada. O resultado era o que importava. Mas o gosto daquela lama, amargo e humilhante, nunca saiu da minha boca. Meus sargentos nunca reclamaram. Nem o Rocha, com sua paciência de monge. Nem o Mendes, com seu humor ácido que só aparecia quando estávamos sozinhos. Eles cumpriam as ordens com uma lealdade que me constrangia. Eu via neles o mesmo senso de dever que meu pai me ensinou. Eles confiavam em mim, no meu julgamento, na minha capacidade de protegê-los. Era por eles que eu engolia o orgulho. Cada vez que eu assinava uma requisição para receber equipamentos de segunda mão, cada vez que eu aceitava uma missão que nos colocava na retaguarda, eu dizia a mim mesmo que estava mantendo-os vivos, como Paiva ordenou. A minha submissão era o escudo deles. Mas naquela noite, na tenda, quando os vi olhando para o chão, incapazes de me encarar, eu entendi. Meu escudo não os estava protegendo. Estava os envergonhando junto comigo. O silêncio deles era uma acusação. Às vezes, à noite, eu olhava para minhas próprias mãos. Mãos de engenheiro, sujas de graxa, com calos da pá e do martelo. Eram as mesmas mãos que, no Brasil, haviam projetado quartéis e supervisionado a construção de estradas em lugares onde ninguém mais queria ir. Eu conhecia o aço, o concreto, a resistência da madeira. Mas aqui, na Itália, eu sentia que tudo o que eu sabia era uma versão inferior, uma cópia pálida do conhecimento verdadeiro, que pertencia a homens como Reynolds. O complexo de vira-lata, como diziam. Um sentimento pegajoso de que éramos intrinsecamente menos capazes, que nossa improvisação era gambiarra, não engenhosidade. Eu lutava contra isso todos os dias. Mas a atitude de Reynolds, a indiferença dos seus superiores, a qualidade superior dos seus equipamentos, tudo isso alimentava a dúvida. E se eles estivessem certos? E se nosso lugar fosse mesmo o de consertar o que eles quebravam? 1 ano antes eu estava no sertão da Paraíba, supervisionando a perfuração de poços para uma nova base militar. O sol era impiedoso, a terra era dura, e os recursos, como sempre, eram contados. Mas eu tinha autonomia.
Tinha o respeito dos meus homens e dos trabalhadores locais. Lembro de um dia, ao ver a água jorrar pela primeira vez de um poço que todos diziam ser impossível de perfurar. A alegria no rosto das pessoas, o orgulho no olhar dos meus soldados. Naquele momento, eu era um engenheiro em toda a minha plenitude. Eu estava criando, resolvendo, transformando a realidade. A lembrança daquele sol quente, daquela satisfação limpa, era um contraste doloroso com o frio úmido daquela tenda nos Apeninos, onde minha única função parecia ser a de concordar com a minha própria irrelevância. Eu dei a eles a minha competência e perdi o meu propósito. Minha mãe não entendia de pontes ou de táticas militares. Antes de eu embarcar, ela arrumou minha mala em silêncio. Suas mãos, trêmulas, dobravam as meias e os uniformes com um cuidado que era quase uma prece. Ela não me disse para ser um herói. Apenas me disse: faça o seu trabalho direito, meu filho, e volte para casa. O trabalho direito, para ela, significava ser honrado, decente, fiel aos meus princípios. O mesmo que meu pai me ensinou, mas com outra linguagem. Por muito tempo, acreditei que obedecer, ser discreto e evitar conflitos era a forma de fazer o trabalho direito. Era a forma de honrar o sacrifício deles, a preocupação silenciosa dela. Mas o que havia de honrado em permitir que meus homens fossem tratados como uma piada? O que havia de decente em aceitar o desmantelamento da nossa capacidade de lutar? A voz dela, na minha memória, começou a soar diferente. A assinatura no papel de requisição, sob a luz do lampião, parecia um testamento. O testamento de Luiz Alves Tavares, o bom oficial, o engenheiro competente, o filho obediente que aprendeu a engolir tudo em nome de um bem maior. Todas aquelas memórias, todos aqueles sacrifícios e justificativas, me levaram até aquele rabisco. Meu pai, o coronel Paiva, minha mãe, meus homens. Eu havia tentado honrar a todos eles seguindo um caminho de resignação. Mas naquela noite, olhando para a tinta preta que selava nossa humilhação, eu percebi que o caminho havia acabado. A estrutura que meu pai tanto prezava estava ruindo. Não a da ponte, mas a minha. E eu sabia, com uma clareza assustadora, que ou eu a reconstruía com os materiais que eu mesmo encontrasse, ou ela me soterraria para sempre. O silêncio na tenda não era mais de vazio. Era de cálculo. A manhã seguinte nasceu cinzenta e fria, cuspindo uma garoa fina que transformava a lama em uma pasta escorregadia. Por um instante, permiti-me a fantasia de que a humilhação da noite anterior fora um excesso de Reynolds, um momento de arrogância isolado. Talvez a disciplina, a razão, ainda pudesse prevalecer. Com esse fio de esperança, preparei um cronograma. Um plano simples, lógico, que propunha um revezamento do nosso único guindaste. Nós o usaríamos nas primeiras horas da manhã, quando a luz era escassa, mas suficiente para o nosso trabalho de preparação. Eles poderiam tê-lo pelo resto do dia. Era uma solução de engenheiro, funcional e desprovida de orgulho. Era uma tentativa de salvar o que ainda restava de uma aliança, de provar que a eficiência silenciosa, como pregava o coronel Paiva, ainda era uma arma válida. Fui até a tenda de comando dele, sentindo o papel dobrado no bolso do casaco. Um último apelo à lógica em um mundo que parecia ter se esquecido dela. Ele nem me convidou a sentar. Estava debruçado sobre um mapa, e apenas ergueu os olhos por tempo, suficiente para identificar quem havia entrado. Não havia hostilidade em seu rosto, o que era quase pior. Havia apenas uma indiferença polida, a mesma que se reserva a um subordinado inconveniente. Apresentei minha proposta de forma concisa, objetiva, como se estivesse relatando um problema técnico. Falei sobre otimização de recursos, sobre cooperação mútua. Usei todas as palavras corretas do manual de um bom oficial. Ele ouviu, ou fingiu ouvir, com a cabeça levemente inclinada. Quando terminei, um breve silêncio se instalou, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva na lona. Então, ele pegou um lápis da mesa, apontou para um ponto no mapa e disse, sem me olhar diretamente: Major, vamos nos ater à cadeia de comando, sim? Seus recursos foram requisitados. Fim da discussão. A frase era uma porta se fechando na minha cara. A burocracia, a hierarquia, não eram ferramentas de organização.
Eram armas, e ele as manejava com uma perícia cruel. Saí da tenda dele sem dizer mais nada. O que haveria para ser dito? A chuva fina molhava meu rosto, misturando-se a um suor frio que brotava na minha testa. Aquele sim, no final da frase dele, não era uma pergunta. Era uma ordem velada, um lembrete da minha posição. Eu era o irmão mais novo, como dissera Paiva. E o irmão mais novo não negocia, apenas obedece. Naquele momento, a percepção começou a se formar, não como uma epifania, mas como um sedimento que se acumula lentamente no fundo de um rio. Aquilo não era sobre um guindaste. Não. Era sobre um plano de ponte. Era sobre poder. Era um padrão, um sistema desenhado para nos manter exatamente onde estávamos. Úteis, mas insignificantes. O frio que senti não era mais o do inverno italiano. Era o frio da clareza, e ele era muito mais profundo. A humilhação não era um evento. Era uma atmosfera que eu estava sendo forçado a respirar. 3 dias depois, a notícia da chegada de um comboio de suprimentos de inverno correu pelo acampamento como um incêndio em pasto seco. A promessa de botas novas, casacos forrados e luvas que realmente protegessem do frio era um bálsamo para o moral dos meus homens. Eu os via remendando as botas velhas com arame e pedaços de lona, os dedos endurecidos pelo frio. A esperança era algo perigoso naquele lugar, mas eu a deixei florescer. Imaginei o alívio, a pequena dignidade de ter os pés secos. Fui pessoalmente supervisionar o descarregamento. Um sentimento de gratidão genuína se formando em meu peito. A aliança, apesar de tudo, cuidava dos seus. Era o que eu dizia a mim mesmo. O que eu precisava acreditar. A visão do caminhão americano, com a estrela branca pintada na lateral, parecia um símbolo de que, no fim, estávamos todos do mesmo lado, lutando contra o mesmo inverno. A realidade, como sempre, era mais pragmática e mais cruel. Um sargento americano, com uma prancheta na mão e um ar de enfado, nos informou que houve um erro administrativo no manifesto. A maior parte da carga, a de melhor qualidade, estava designada para a unidade de Reynolds. Para nós, restaram as caixas que continham os equipamentos de segunda linha, os mesmos que já usávamos, apenas um pouco menos gastos. O sargento nem se deu ao trabalho de parecer convincente. Ele apontou para a pilha de caixas destinadas a nós e disse: "É o que tem para hoje, Major." Olhei para as botas que os homens de Reynolds descarregavam para si. Novas, robustas, de couro impermeável. E olhei para as que recebemos, de lona e borracha já ressecada. O contraste não era um erro. Era uma mensagem. Uma mensagem clara, entregue com a eficiência impessoal de um formulário logístico. Éramos a retaguarda até mesmo na distribuição de agasalhos. Vi a esperança morrer nos olhos dos meus homens. Eles não disseram nada. Não reclamaram. Apenas pegaram as caixas em silêncio e as levaram para nossas barracas. A disciplina deles era uma faca de 2 gumes. Me enchia de orgulho e, ao mesmo tempo, de uma vergonha corrosiva. Eles mereciam mais. Mereciam o mínimo. E eu, seu comandante, não conseguia lhes garantir nem isso. Naquela noite, o silêncio no nosso acampamento era diferente. Não era o silêncio cansado do fim de um dia de trabalho. Era um silêncio pesado, resignado. Eu via o padrão com uma nitidez dolorosa. A humilhação na tenda, a recusa em cooperar, a sabotagem logística. Eram peças de uma mesma engrenagem, desenhada para nos moer lentamente, para nos convencer da nossa própria inferioridade, até que não precisassem mais nos dizer. Estavam nos ensinando nosso lugar, e eu estava permitindo. Foi o cabo Chico Leal quem trouxe a primeira anomalia a esse padrão de derrota. Leal era o oposto da minha formação metódica. Ele não via regulamentos, via possibilidades. Era um mestre da improvisação, o tipo de soldado que a rigidez militar às vezes tenta sufocar, mas que a guerra sempre acaba por necessitar. Ele me procurou numa tarde, os olhos brilhando com uma energia que eu não via há semanas em ninguém. Estava com as botas sujas de neve até os joelhos e um pedaço de metal enferrujado na mão. "Major", ele disse, a respiração formando uma nuvem de vapor no ar gelado. "O senhor precisa ver uma coisa. A uns 3 quilômetros daqui, na linha do vale, acho que encontrei nossa madeira. E nosso aço."
Havia uma urgência em sua voz. Uma certeza que me intrigou. Algo em sua recusa em aceitar a derrota era contagiante. Segui-o por uma trilha que mal existia, a neve afundando a cada passo. E então eu vi uma antiga linha de trem, bombardeada meses antes e esquecida por todos. Os trilhos retorcidos apontavam para o céu como dedos esqueléticos, mas o que estava sob eles era um tesouro. Dormentes. Centenas deles, feitos de madeira de lei, escura e densa, preservada pelo frio. E os cabos de aço que corriam ao lado da linha, grossos como meu pulso, de alta resistência, apenas parcialmente enterrados na neve. Era material de primeira qualidade, abandonado, fora de qualquer manifesto, de qualquer controle burocrático. Era uma fonte de recursos que não passava pela prancheta de Reynolds. O engenheiro dentro de mim, adormecido pela frustração, despertou. Toquei a madeira sólida, senti o peso do aço. Ali, naquele cemitério de progresso, jazia a nossa autonomia. Aquela descoberta mudou algo fundamental dentro de mim. Até então, minha luta era para operar dentro do sistema, para conseguir uma fatia maior do bolo que nos era oferecido. Mas a visão daquela ferrovia abandonada me apresentou uma alternativa radical. E se o bolo estivesse em outro lugar? E se pudéssemos assar o nosso próprio, com ingredientes que ninguém sabia que existiam? A ideia era perigosa, beirava a insubordinação. Usar material não oficial, operar fora da cadeia de suprimentos, era uma quebra de protocolo que poderia me levar a uma corte marcial. Mas o risco, pela primeira vez, pareceu menor que a certeza da humilhação contínua. O coronel Paiva me ensinou a engolir o orgulho. Mas ele nunca me disse o que fazer quando o orgulho acabasse e começassem a engolir meus homens, minha honra. Aquele trilho retorcido não era mais um destroço. Era um caminho. A confirmação de que esse era o único caminho possível veio 2 dias depois, durante um briefing de comando no quartel-general do setor. Estávamos todos lá, os oficiais comandantes das unidades da área, reunidos em uma sala aquecida com um mapa gigantesco da frente de batalha na parede. O ar era pesado com o cheiro de café e fumaça de cigarro. Senti os olhares de relance, a curiosidade sobre o major brasileiro. Eu era uma peça exótica na engrenagem. Quando chegou a vez de Reynolds apresentar seu progresso, ele se levantou com a confiança de sempre. Falou sobre os desafios do terreno, sobre o clima, sobre a resistência inimiga. Tudo dentro do esperado. Mas então, ele fez uma pausa, olhou para o mapa como se buscasse a palavra certa, e a encontrou. Ele começou a falar sobre o esforço de engenharia na travessia do vale, elogiando o trabalho de seus homens na preparação da fundação de sua ponte. E então, com a sutileza de uma lâmina, ele acrescentou: Claro, enfrentamos alguns desafios. As dificuldades logísticas de nossos aliados brasileiros, por exemplo, têm sido um fator a ser considerado no nosso cronograma. Ele não me acusou de nada diretamente. Pelo contrário, seu tom era quase solidário, o de um irmão mais velho preocupado com as limitações do mais novo. Mas o recado para os superiores na sala era claro, inequívoco. Ele estava construindo uma narrativa preventiva para o nosso fracasso. Estava nos pintando como um peso morto, uma unidade incompetente cujas dificuldades eram um obstáculo para o esforço de guerra americano. Ele não estava apenas roubando nossos recursos. Estava roubando nossa reputação, ali, na frente de todos. Saí daquela sala, e o ar frio do lado de fora pareceu limpo, puro. O calor artificial da sala de reuniões, a fumaça, a teia de palavras polidas e mentiras estratégicas, tudo aquilo era o verdadeiro campo de batalha. E eu estava perdendo. Feio. A humilhação final não foi o insulto de Reynolds, mas o silêncio dos outros oficiais. Nenhum deles questionou. Nenhum deles me olhou para ouvir minha versão. A narrativa dele foi aceita como fato. Naquele momento, todas as lições do meu pai sobre a pureza da engenharia, todos os conselhos de Paiva sobre a discrição, tudo isso se desfez. Eram ensinamentos para um mundo que não existia mais, ou que talvez nunca tivesse existido. A guerra não era travada apenas com balas e paz. Era travada com pranchetas, com palavras, com a percepção. E a percepção que estavam criando sobre nós era a de um fracasso. Eu não podia mais permitir isso. A questão não era mais como construir uma ponte. Era como lutar de volta.
Andava sem rumo, os pés afundando na lama congelada que margeava o acampamento americano. O ar era tão frio que doía para respirar. Eu precisava de distância, de um silêncio que não fosse o da minha própria tenda, agora impregnado de fracasso. A reunião com os oficiais tinha sido apática ao final, a formalização da nossa irrelevância. As palavras de Reynolds, polidas e venenosas, ainda ecoavam na minha cabeça. Ele não precisava nos atacar. Bastava nos descrever como um fardo, e todos concordariam com um aceno de cabeça. Eu olhava para as luzes amareladas das barracas deles, para a fumaça que saía das chaminés improvisadas, e sentia o abismo que nos separava. Não era apenas uma questão de equipamento ou de nacionalidade. Era um abismo de percepção. Aos olhos deles, nós já éramos uma causa perdida. E eu, até aquele momento, tinha feito de tudo para provar que estavam errados, sem perceber que, ao seguir as regras deles, eu apenas confirmava suas premissas. Foi quando passei por uma dupla de sentinelas, abrigados do vento atrás de um jipe. Eles falavam baixo, rindo, as vozes abafadas pelo som do motor que deixaram ligado para se aquecer. Não prestei atenção no início. Era apenas o ruído de fundo da guerra, a conversa fiada de soldados entediados. Mas então, uma palavra se destacou, clara e afiada como um caco de vidro. Brasileiros. Parei, instintivamente, um passo atrás da sombra do veículo. Fiquei imóvel, prendendo a respiração. Um deles deu uma cotovelada no outro, a risada se tornando mais alta. Aposto que os brasileiros vão construir uma jangada, ele disse. E a gargalhada que se seguiu foi genuína, desinibida. Uma jangada. Uma piada rasteira, dita com a certeza de quem comenta um fato óbvio. Naquele instante, o frio dos Apeninos desapareceu. Fui tomado por um calor branco, uma clareza que queimava. O desprezo não estava apenas na tenda de comando. Ele havia escorrido pela hierarquia, e agora era a piada dos soldados rasos. Não senti raiva. A raiva era uma emoção quente, impulsiva. E o que eu senti foi o oposto. Foi um estalo. Um clique seco e definitivo, como o de um mecanismo se encaixando no lugar. Todas as peças se juntaram. O sorriso de Reynolds sobre o meu plano, a requisição do guindaste, as botas de segunda linha, a menção sutil às nossas dificuldades logísticas na reunião. E agora, a jangada. Não eram eventos isolados. Era um sistema. Um ecossistema de condescendência projetado para nos manter exatamente onde estávamos. No lugar do pitoresco, do improvisado, do incompetente. A máxima do Coronel Paiva, engula o orgulho, soou na minha cabeça com a voz de um tolo. O que eu vinha engolindo não era orgulho, era veneno. E ele finalmente havia chegado ao coração. A submissão não era uma estratégia de sobrevivência. Era uma forma lenta de suicídio. Ninguém viria nos salvar. Ninguém nos daria o respeito que não tomássemos por nós mesmos. Pensei nos meus homens. Pensei no sargento Rocha, lixando a coronha de seu fuzil com um cuidado de artesão. Pensei em Mendes, que conseguia fazer um motor de jipe funcionar com um pedaço de arame e uma praga bem colocada. Pensei, principalmente, no cabo Chico Leal, com seus olhos vivos e sua recusa teimosa em aceitar a palavra impossível. A piada da jangada não era sobre mim, era sobre eles. Era sobre a competência silenciosa deles, a resiliência que eles demonstravam todos os dias, consertando o que os outros quebravam, sobrevivendo com as sobras que os outros descartavam. Eles me deram sua lealdade inquestionável, confiando que eu os guiaria através daquela guerra com honra. E o que eu lhes dei em troca? A vergonha de olhar para o chão na minha própria tenda, a humilhação de serem motivo de riso para sentinelas entediados, a promessa implícita da minha liderança era protegê-los. E eu estava falhando da maneira mais fundamental possível. Minha mente de engenheiro, treinada para seguir plantas e respeitar especificações, começou a trabalhar de uma forma diferente. O problema não era a falta de um guindaste ou de pranchas de madeira. O problema era a premissa. Eu estava tentando construir algo sólido sobre um terreno que era, por definição, instável. A boa vontade de Reynolds. A lógica estava invertida. Seguir as regras, esperar pelos recursos, oficiais, ater-se à cadeia de comando.
Tudo isso não era o caminho para o sucesso. Era o caminho garantido para o fracasso que eles já haviam projetado para nós. O verdadeiro risco não era a insubordinação. O verdadeiro risco era a obediência. A única forma de vencer o jogo era parar de jogar segundo as regras deles. O silêncio que se instalou dentro de mim não era mais o da resignação. Era o silêncio de uma máquina de calcular, processando variáveis e chegando a uma conclusão inevitável. E, fria, a imagem da ferrovia bombardeada que Leal havia me mostrado surgiu na minha mente. Os dormentes de madeira de lei, escuros e sólidos sob a neve. Os cabos de aço, grossos e confiáveis, esperando para serem desenterrados. Naquele momento, eles não eram mais apenas recursos não oficiais. Eram a nossa declaração de independência. Eram a matéria-prima da nossa dignidade. O que a burocracia de Reynolds nos negava, a própria guerra, em sua destruição, nos oferecia. Era uma solução brasileira, nascida da necessidade, da observação, da engenhosidade que eles tanto desprezavam. Usar aquele material não seria um ato de desespero. Seria um ato de precisão estratégica. Seria usar o terreno a nosso favor, exatamente como se faz em combate. A guerra não era apenas o que acontecia na linha de frente. A guerra era ali, naquele vale. E a nossa principal arma não seria um canhão, mas uma ponte construída com os ossos do progresso que eles mesmos haviam interrompido. A decisão se solidificou, não como uma explosão, mas como o congelamento lento da água em gelo. Firme, transparente, inquebrável. Senti meus ombros se endireitarem. O ar que encheu meus pulmões parecia mais limpo, mais puro. Eu não desobedeceria a uma ordem direta. A ordem era construir a ponte. E eu a construiria. Mas o faria à minha maneira, com os meus homens, com os nossos recursos. O risco era imenso. Uma falha nos levaria diretamente a uma corte marcial. Mas o fracasso em tentar era uma sentença de desonra que eu não estava mais disposto a cumprir. Me virei, deixando para trás o som do motor do jipe e as risadas dos sentinelas. Meus passos na lama agora eram firmes, decididos. Eu não andava mais sem rumo. Eu tinha um destino. Eu tinha um propósito renovado. A ponte não era mais apenas uma estrutura de madeira e aço. Era a resposta. Encontrei o cabo Leal na tenda de manutenção, limpando uma ferramenta sob a luz fraca de um lampião. Ele se levantou em posição de sentido quando me viu. Seus olhos, sempre alertas, me estudaram, talvez percebendo a mudança na minha postura. Não perdi tempo com formalidades. O momento para isso havia passado. Fui direto ao ponto, a voz baixa, mas carregada com o peso da decisão que eu acabara de tomar. Cabo, eu disse. E ele me encarou, esperando. Sobre aqueles trilhos que você encontrou. Aqueles dormentes, aqueles cabos. Fiz uma pausa, deixando o silêncio assentar entre nós. Ele assentiu, sem desviar o olhar. Quero o plano detalhado de extração e transporte na minha mesa. Em 1 hora. A surpresa brilhou por um instante em seus olhos, rapidamente substituída por um entendimento profundo, uma faísca de cumplicidade. Ele não fez perguntas. Apenas bateu continência, o gesto mais firme que eu já ouvira fazer. Sim, senhor. Major. A engrenagem havia começado a girar. Não houve discursos. Não houve palavras sobre honra ou pátria. Reuni meus sargentos e o cabo Leal na minha tenda, a mesma onde a humilhação havia se instalado dias antes. Sobre a mesa, em vez do plano original, estendi um simples cronograma. 3 turnos de 8 horas. Listas de ferramentas. Esquemas de extração. A única coisa que importava agora era a execução fria da geometria. A aplicação implacável da logística. Falei em voz baixa, quase um sussurro, mas cada palavra era uma ordem de aço. Seus rostos, marcados pelo frio e pelo cansaço, não demonstravam dúvida, apenas uma prontidão silenciosa. Eles entenderam que a guerra havia mudado de natureza. Não lutaríamos mais por reconhecimento, mas por existência. A disciplina que nos ensinaram a usar para obedecer seria agora nossa arma de rebelião. A decisão estava tomada, e o único caminho era em frente, através da escuridão e do protocolo quebrado. O silêncio deles foi a única aprovação de que eu precisava. Dividi a companhia com a precisão de um cirurgião.
O primeiro turno, sob o comando do sargento Mendes, ficaria responsável pela preparação do terreno e das fundações, um trabalho barulhento que poderíamos disfarçar como manutenção de rotina durante o dia. O segundo turno, liderado pelo sargento Rocha, trabalharia no silêncio da noite, pré-montando as seções da ponte em uma clareira escondida, longe de olhares curiosos. O terceiro, o mais crítico, seria o meu e o do Cabo Leal. Sob o pretexto oficial de uma patrulha de reconhecimento noturna em setor de baixo risco, nós sairíamos do acampamento para o verdadeiro trabalho, a extração dos dormentes e dos cabos de aço da ferrovia abandonada. Era uma operação dentro da operação, uma mentira oficial para encobrir uma verdade necessária. A eficiência que antes eu oferecia como um presente aos americanos seria agora a nossa arma secreta, forjada na escuridão e alimentada pela necessidade. A primeira patrulha partiu pouco depois da meia-noite. A neve abafava o som dos nossos passos, e a escuridão era nossa aliada. O ar gelado cortava os pulmões, mas mantinha a mente afiada. Chegamos à linha férrea como fantasmas. O trabalho era brutal e silencioso. Usamos alavancas e a força dos ombros para soltar os dormentes congelados no solo. O som do metal raspando na madeira era o único ruído. Um som que parecia profano naquele silêncio absoluto. Cada dormente que carregávamos de volta era pesado, não apenas com o peso da madeira de lei, mas com o peso da nossa insubordinação. Cada metro de cabo de aço que desenterrávamos da neve era um elo a menos na corrente de comando que nos prendia à irrelevância. Não éramos mais soldados cumprindo ordens. Éramos construtores roubando o fogo dos deuses, e o fogo era a nossa própria autonomia. E não havia mais volta. O conhecimento técnico que eu possuía tinha limites. Os dormentes eram robustos, mas adaptá-los para uma ponte exigia uma perícia que a engenharia militar padrão não previa. Precisávamos de um carpinteiro, um mestre da madeira. Encontrei-o em Matteo Ricci, um italiano da aldeia vizinha cujo rosto carregava a fome e o orgulho de um povo apanhado no meio do fogo cruzado. A negociação foi rápida, na linguagem universal da necessidade. 2 caixas de rações C, as mesmas que meus homens comiam com enfado, e 4 maços de cigarros americanos. Em troca, ele nos daria seu conhecimento, passado de pai para filho por gerações. Ele olhou para as minhas mãos de oficial, depois para os dormentes que havíamos empilhado. Vi em seus olhos não a subserviência, mas o respeito de um artesão por um problema bem definido. Ele não pediu explicações sobre a ponte. A guerra havia ensinado a todos a não fazer perguntas desnecessárias. O trabalho de Ricci foi uma revelação. Enquanto nós, engenheiros militares, pensávamos em pregos, parafusos e placas de metal, ele pensava em encaixes, em juntas de malhete, em como usar o próprio peso da madeira para criar uma estrutura mais forte. Ele nos ensinou a cortar os dormentes de forma que se travassem uns nos outros, uma técnica antiga que dispensava os pregos longos e o equipamento pesado que não tínhamos. Sob a luz amarelada dos lampiões, o italiano e os soldados brasileiros trabalhavam juntos. Uma aliança improvável nascida da necessidade mútua. As mãos calejadas de Ricci se moviam com uma certeza que nenhuma academia militar poderia ensinar. Ele não estava apenas nos ajudando a construir uma ponte. Estava nos devolvendo uma forma de engenhosidade que havíamos esquecido. A arte de criar algo duradouro com nada além de matéria-prima, inteligência e as próprias mãos. Enquanto a equipe de Ricci e Rocha pré-montava as seções, a minha se concentrava no problema do içamento. Sem o guindaste que Reynolds nos tomara, parecíamos condenados. Mas a escassez, como eu estava aprendendo, era a mãe da física pura. Usando os cabos de aço da ferrovia e algumas roldanas que canibalizamos de um jipe destruído, Leal e eu projetamos um sistema de polias compostas. Um sistema de alavancas e contrapesos que multiplicava a força de 10 homens na força de 50. Era a engenharia de Arquimedes, não de West Point. Era a solução do vira-lata. A gambiarra elevada ao status de ciência. Cada vez que uma seção pesada de madeira era erguida no ar, com um esforço surpreendentemente pequeno, eu sentia uma satisfação fria e profunda. Estávamos transformando a nossa fraqueza em método. Estávamos provando que a inteligência não vinha com o equipamento, mas com a falta dele. As 36 horas seguintes,
se fundiram em um borrão de trabalho incessante. O acampamento operava em um ritmo febril e silencioso. Os homens comiam em pé, dormiam por poucas horas e voltavam ao trabalho com uma determinação sombria que eu nunca vira antes. Não havia queixas sobre o frio, sobre o cansaço, sobre a comida. Havia apenas o som ritmado das serras, o baque surdo dos malhetes, o rangido das cordas nas roldanas. Havia um pacto não dito entre nós. Todos sabiam o que estava em jogo. A ponte que emergia da escuridão, peça por peça, não era mais uma simples estrutura de madeira. Era a materialização da nossa resposta. Era o nosso argumento, construído não com palavras, mas com suor e madeira de lei. E a cada hora que passava, nosso argumento se tornava mais sólido, mais inegável, mais real. O último dormente foi encaixado pouco antes do amanhecer do segundo dia. Um silêncio diferente caiu sobre nós. Não era o silêncio da furtividade, mas o da conclusão. A ponte se estendia sobre o pequeno vale, escura e sólida contra a luz cinzenta que começava a pintar o céu. Parecia antiga, como se sempre estivesse ali. Não era elegante como as pontes de aço americanas, mas havia nela uma honestidade brutal, uma força que vinha da própria matéria. Para o teste final, não usei um caminhão. Apenas um jipe. O sargento Mendes assumiu o volante, me lançou um olhar rápido e acelerou. O som dos pneus rolando sobre as pranchas de madeira foi o som mais bonito que já ouvi. Um som de vitória contida, de funcionalidade provada. O jipe chegou ao outro lado, parou e buzinou 2 vezes. A tarefa estava cumprida. 36 horas. Antes do prazo. Fiquei ali, em pé na cabeceira da ponte, enquanto o sol nascia, iluminando o vale. O vapor da minha respiração se dissipava no ar gelado. Olhei para a nossa obra. Completa. Funcional. Pronta. Então, desviei o olhar para o outro lado do vale, para o local de construção americano. O que vi foi exatamente o que eu esperava. Um esqueleto. Vigas de aço nuas. Um guindaste parado. Algumas figuras se movendo lentamente, como se ainda estivessem despertando. A visão não me trouxe alegria, nem um sentimento de triunfo. Trouxe apenas uma calma gelada. A realidade estava ali, visível a todos. Não havia mais espaço para narrativas de incompetência, para piadas sobre jangadas, para condescendência polida. A nossa ponte não era uma opinião. Era um fato. Um fato de 12 toneladas de madeira e aço que anulava todas as palavras que Reynolds poderia vir a dizer. A ação estava completa. O corte havia sido feito, limpo e preciso. Voltei para o acampamento e a rotina da manhã começava a se instalar. O cheiro de café fraco, o som de homens se preparando para mais um dia. Nada parecia diferente, mas tudo havia mudado. Eu não havia gritado, não havia confrontado ninguém. Eu simplesmente havia construído. Havia respondido a uma humilhação não com um insulto, mas com um resultado. O impacto da nossa ação ainda não havia chegado, mas ele viria, inevitável, como a maré. Reynolds acordaria, olharia pela janela de sua tenda de comando e veria nossa ponte. E naquele momento, o poder mudaria, não por causa de uma ordem ou de uma patente, mas por causa de uma estrutura de madeira que não deveria existir. E eu esperaria em silêncio pelo eco da nossa audácia. O primeiro eco da nossa audácia não foi um som, mas um silêncio. Um silêncio denso e carregado que emanava do acampamento americano. As notícias viajam rápido em uma frente de batalha, mais rápido que qualquer mensageiro. Elas viajam nos olhares dos soldados que passam, nos sussurros trocados perto do fogo, na maneira como um oficial desvia o caminho para não cruzar com outro. Eu esperava uma explosão, uma convocação imediata, uma acusação formal de insubordinação. Em vez disso, recebi o silêncio de Reynolds. Um silêncio que, eu sabia, não era de aceitação, mas de cálculo. Ele estava avaliando o dano, não a sua ponte, mas a sua narrativa. A estrutura de madeira que agora se estendia sobre o vale era um fato inconveniente, uma prova material que desmentia a sua versão da nossa incompetência. E um fato, como meu pai me ensinou, é muito mais difícil de desmantelar do que uma opinião. Ele estava encurralado pela nossa eficiência, e seu silêncio era o som dele procurando uma saída.
Vi-o pela primeira vez ao meio-dia. Ele estava parado na borda do seu canteiro de obras, as mãos nos quadris, olhando para a nossa ponte. A distância era grande demais para que eu pudesse decifrar sua expressão, mas sua postura era a de um homem que contempla as ruínas de um plano perfeito. Ele não estava olhando para uma ponte. Estava olhando para o fim de sua autoridade incontestável. Vi seus homens se moverem com menos pressa, lançando olhares furtivos na nossa direção, depois para o capitão. A confiança, a espinha dorsal de qualquer unidade, havia sido fraturada. Ele não veio até mim. Não mandou um mensageiro. Apenas ficou ali, uma estátua de orgulho ferido contra o céu cinzento. Aquela imagem foi a primeira parcela da nossa validação. Ele, que usou a humilhação pública como arma, agora sofria a sua própria derrota, em um silêncio que era inteiramente de sua autoria. O contraste era poético. O meu silêncio, dias antes, fora o de um subordinado. O dele agora era o de um predador que perdeu a presa. A validação oficial chegou na forma de um jipe em alta velocidade, levantando lama e espalhando cascalho. Dele desceu um homem cuja presença mudava a atmosfera ao redor. Um general de brigada, a estrela solitária em sua gola brilhando mesmo sob o céu nublado. Ele não estava ali por nós. Sua visita era para inspecionar o avanço de Reynolds, para verificar o cronograma da travessia que era vital para a próxima ofensiva. Seu olhar varreu o cenário, passando pelo esqueleto de aço da ponte americana e pousando, com uma surpresa evidente, na nossa estrutura de madeira escura. Ele parou, inclinou a cabeça e apontou. Um de seus assessores correu até mim. A pergunta foi direta, desprovida de qualquer formalidade. Major, de quem é aquela ponte? Apontei para a bandeira brasileira que havíamos hasteado em uma das cabeceiras, pequena e teimosa contra o vento gelado. É da 9ª Companhia de Engenharia de Combate, senhor. Está operacional. O silêncio do general, enquanto ele processava a informação, foi mais eloquente que qualquer discurso. Ele não perdeu tempo com elogios. Era um homem prático, e a guerra não deixa espaço para sentimentalismos. Ele viu uma coluna de caminhões de suprimentos nossos, já usando a ponte para transportar munição e rações para uma unidade de artilharia isolada do outro lado. A funcionalidade era o único argumento que importava. Ele se virou para o assessor e deu uma ordem curta, que o vento quase levou. Descubra por que diabos eu não sabia disso e por que a ponte principal está atrasada. Então, ele caminhou em minha direção. Seus olhos, cansados e afiados, me avaliaram de cima a baixo. Ele não me perguntou sobre os materiais, sobre a autorização, sobre o protocolo. Ele apenas perguntou: suporta um Sherman? Respondi com a certeza que a engenharia me dava. Sim, senhor. Com folga. Ele assentiu uma única vez e se afastou. A validação não veio com uma medalha, mas com uma pergunta técnica. Ele não via um brasileiro. Via um engenheiro. E pela primeira vez na Itália, eu senti que era o suficiente. A conversa que o general teve com Reynolds foi curta, brutal, e para o deleite silencioso de todos que a testemunharam à distância, pública. O general não gritou. Sua voz era baixa, controlada, o que a tornava ainda mais cortante. Ele gesticulava, apontando ora para a nossa ponte, ora para a estrutura inacabada de Reynolds. Vi o rosto do capitão americano mudar de cor, do vermelho da raiva para o pálido da humilhação. Ele, que era mestre em usar a hierarquia a seu favor, agora era vítima dela. As palavras exatas se perderam no vento, mas o resultado ficou claro para todos. A narrativa de Reynolds sobre a incompetência brasileira e as dificuldades logísticas havia se desintegrado contra a realidade sólida de 12 toneladas de madeira. De lei. Ele não foi apenas repreendido. Sua competência foi publicamente questionada. Naquela tarde, o poder no vale mudou de mãos, não por uma promoção ou uma ordem, mas porque uma ponte de madeira provou ser mais confiável que a palavra de um capitão americano. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. De repente, não éramos mais a unidade quebra-galho. Começaram a nos chamar de os mágicos. O apelido tinha um tom de admiração e um pouco de mistério. Soldados de outras companhias, inclusive americanas, passavam pelo nosso acampamento com uma nova curiosidade.
olhando para nossos homens como se tentassem descobrir o segredo. Meus sargentos andavam com os ombros mais retos. O cabo Leal, antes visto como um excêntrico, agora era procurado para conselhos sobre como dar um jeito em equipamentos quebrados. A validação mais doce vinha dos olhares de terceiros, do respeito não solicitado, da mudança sutil na dinâmica do acampamento. O que havíamos construído não era apenas uma ponte, mas uma reputação. Uma reputação forjada na escuridão, com materiais roubados e uma teimosia silenciosa. E essa reputação, eu sabia, era mais durável que qualquer estrutura de aço. 2 dias depois, o Coronel Paiva veio nos visitar. Sua chegada me encheu de uma apreensão fria. Ele era a personificação da disciplina e da hierarquia que eu havia contornado. Eu o respeitava profundamente, mas temia seu julgamento. Ele poderia ver meu ato não como uma vitória da engenhosidade, mas como uma falha perigosa de disciplina. Ele caminhou lentamente pela extensão da ponte, tocando a madeira, examinando os encaixes de Matel Hit, observando o fluxo de veículos que agora a cruzava constantemente. Ele não disse uma palavra. Quando chegou ao final, virou-se para mim. Seus olhos, que eu sempre conhecera como calmos e paternais, continham uma nova profundidade, uma mistura de surpresa e orgulho. Ele não me estendeu a mão, não me deu um tapinha nas costas. Apenas ficou ali, me encarando, por um longo momento, e então fez um lento e deliberado aceno de cabeça. Um único gesto. E naquele silêncio, toda a minha carreira, todos os seus ensinamentos, tudo se reconfigurou. Aquele aceno era a absolvição e a bênção. Valia mais que qualquer medalha. Compreendi naquele momento o verdadeiro significado do conselho do Coronel Paiva. Engula o orgulho, cumpra a ordem e mantenha seus homens vivos. Por meses, eu havia interpretado suas palavras como um manual para a submissão. Mas eu estava errado. Não era um manual, era um teste. O teste era saber até quando engolir o orgulho e reconhecer o momento exato em que a obediência cega deixava de manter seus homens vivos e passava a matá-los em espírito. Ele não me ensinou a ser um rebelde, mas também não me treinou para ser um capacho. Ele me treinou para ser um líder, e a liderança, às vezes, exige a sabedoria de saber qual regra quebrar em nome de um bem maior. Aquele aceno de cabeça não era apenas aprovação, era reconhecimento. Ele estava me dizendo sem palavras que eu havia finalmente me formado, que eu havia aprendido a lição mais difícil de todas, a que não está escrita em nenhum regulamento. O impacto tático da nossa ponte se tornou inegável. Com a travessia garantida 2 dias antes do previsto, uma divisão de tanques Sherman conseguiu flanquear uma posição de artilharia alemã, que segurava todo o avanço naquele setor. A vitória foi rápida e decisiva. Nos relatórios oficiais, a ponte brasileira, como ficou conhecida, foi citada como um fator crucial. O que começou como um ato de desespero e dignidade se transformou em uma peça-chave na estratégia do 5º Exército. A nossa pequena rebelião silenciosa ajudou a salvar vidas e a encurtar a guerra, nem que fosse por alguns dias, naquele pequeno pedaço de inferno congelado. A engenharia, como meu pai sempre disse, não tem vaidade, apenas resultados. E o resultado da nossa ponte estava agora gravado no mapa da campanha da Itália. A validação final veio não de homens, mas da própria história, que se moveu um pouco mais rápido por causa do nosso trabalho. Semanas depois, em uma cerimônia formal e desajeitada, recebi 2 condecorações. Uma estrela de bronze do Comando Americano e a Cruz de Combate de primeira classe do Exército Brasileiro. Um general americano, que eu nunca tinha visto, prendeu a medalha em meu peito e apertou minha mão com firmeza, falando sobre engenhosidade sob pressão e espírito de cooperação aliado. A ironia era tão espessa que eu quase podia tocá-la. Fui condecorado por um ato de insubordinação contra um de seus oficiais. Aceitei as medalhas em nome dos meus homens. Elas não eram minhas. Pertenciam ao Cabo Leal, aos sargentos Rocha e Mendes, a cada soldado que carregou um dormente na escuridão, ao velho Matel Hit e suas mãos sábias. O metal frio contra meu peito não me trouxe euforia. Trouxe apenas a confirmação de que o mundo, às vezes, recompensa a desobediência,
desde que ela dê certo. A humilhação final de Reynolds foi silenciosa e diária. Para acelerar a construção de sua própria ponte, agora irremediavelmente atrasada, ele foi forçado a usar a nossa. Todas as manhãs, eu o via de longe, observando seus caminhões pesados, carregados com vigas de aço e sacos de cimento, atravessando rangendo a nossa ponte de madeira improvisada. Cada veículo que passava era um lembrete de seu erro de cálculo, de sua arrogância. Ele precisava da nossa jangada para construir sua obra-prima de engenharia. Ele nunca mais falou comigo diretamente. Nossos caminhos se cruzavam no acampamento, e ele apenas desviava o olhar, o rosto uma máscara impenetrável. Sua indiferença, que antes era uma arma para me diminuir, agora era seu único escudo para proteger os restos de seu orgulho. A validação não poderia ter sido mais completa. Ele não apenas perdeu, ele foi obrigado a depender do próprio símbolo de sua derrota para continuar seu trabalho. O equilíbrio, dentro de mim, havia mudado para sempre. Eu não precisava mais da aprovação externa para validar minha competência. A certeza agora vinha de dentro, da lembrança do trabalho feito, do respeito silencioso dos meus homens, do aceno de cabeça do meu mentor. Aprendi que a verdadeira hierarquia não é a que está bordada na gola do uniforme, mas a que se prova no campo. A escassez, que eu antes via como uma maldição, revelou-se uma bênção, forçando-nos a encontrar soluções que a abundância nunca permitiria. Eu vim para a Itália como um engenheiro que seguia plantas, um soldado que cumpria ordens. Mas aquele inverno me transformou. O poder, eu descobri, não está nos recursos que você comanda, mas na inteligência com que você usa a ausência deles. E a dignidade não é algo que se pede, nem algo que se engole. É algo que se constrói, em silêncio, dormente por dormente. A guerra não acabou naquele dia. O inverno continuou, os combates seguiram seu curso sangrento e o frio nunca deixou de morder os ossos. Mas a minha guerra, a guerra interna que eu travava contra a minha própria aceitação do desprezo, essa sim, terminou. As medalhas que me prenderam ao peito, semanas depois, eram frias e anônimas. Eu as aceitei com a polidez de sempre, mas elas não significavam nada. Eram o epílogo oficial para uma história que já havia sido escrita na escuridão, com o suor de homens cansados e a sabedoria de um velho carpinteiro italiano. O verdadeiro prêmio não era o brilho do bronze, mas o silêncio respeitoso que agora me cercava. Um silêncio que não era de submissão, mas de reconhecimento. A minha rotina continuou sendo a de um engenheiro em campanha, mas o homem que a executava era outro. Um que finalmente entendia que a honra não se pedia, se construía. O capitão Reynolds nunca mais me dirigiu a palavra. Nossos caminhos se cruzavam, inevitavelmente, naquele pequeno universo de lama e lona. E em cada uma dessas vezes, ele desviava o olhar primeiro. A sua arrogância, antes uma arma afiada, se tornou uma armadura frágil, que mal escondia a ferida em seu orgulho. Vê-lo obrigado a usar a nossa ponte, a jangada, para transportar os materiais para a sua própria obra-prima atrasada, era uma lição diária sobre a natureza da realidade. A realidade não se importa com patentes, sotaques ou a qualidade do uniforme. Ela se importa com o que funciona. E a nossa ponte funcionava. Não havia em mim um pingo de prazer em sua humilhação, apenas a constatação sóbria de uma lei da física. Para cada ação, há uma reação igual e contrária. A ação dele foi o desprezo. A nossa reação foi a competência. E o universo, a seu modo lento e implacável, simplesmente restaurou o equilíbrio. O que realmente mudou foi o som dos passos dos meus homens. Eles caminhavam com um peso diferente sobre a terra congelada. Havia uma retidão em seus ombros que não existia antes. O apelido que nos deram, os mágicos, era uma piada que eles aceitavam com um sorriso contido, mas por trás da brincadeira, havia uma verdade que todos nós sentíamos. Nós havíamos feito algo que ninguém acreditava ser possível. E o fizemos não apesar das nossas limitações, mas por causa delas. O respeito que eu via nos olhos do Cabo Leal, a lealdade inabalável dos sargentos Rocha e Mendes, a forma como cada soldado da nona companhia agora erguia a cabeça ao passar por uma unidade americana.
Essa era a minha verdadeira condecoração. Eu não os havia protegido da humilhação. Eu os havia guiado através dela para um lugar onde a humilhação não podia mais alcançá-los. E isso era tudo o que importava. Pensei muito no meu pai e no Coronel Paiva. Por meses, temi ter traído os ensinamentos de ambos. Mas olhando para a ponte escura e sólida, entendi que eu não os havia traído. Eu os havia completado. Meu pai me ensinou que a engenharia não aceita vaidade, apenas resultados. E ali estava o resultado mais honesto que eu já havia produzido. O Coronel Paiva me disse para engolir o orgulho e manter meus homens vivos. E eu percebi que manter um homem vivo não é apenas sobre protegê-lo de balas, mas também sobre proteger sua alma, sua dignidade. Chega um momento em que engolir o orgulho se torna o mesmo que engolir veneno. Naquele aceno de cabeça silencioso, Paiva não me absolveu de uma insubordinação. Ele me reconheceu como um comandante que havia aprendido a lição mais importante, a de que os melhores líderes não são os que sempre seguem as regras, mas os que sabem exatamente quando e por que quebrá-las. Aquele sentimento pegajoso, o complexo de vira-lata que me acompanhou por toda a vida adulta, simplesmente se dissolveu. A voz que sussurrava em minha mente que éramos inerentemente inferiores, que nossa improvisação era gambiarra e não engenhosidade, calou-se para sempre. Eu olhava para as nossas ferramentas gastas, para os nossos uniformes remendados, e não via mais sinais de inadequação. Via as marcas da resiliência. Descobri que a nossa maior força não estava em tentar copiar os americanos, em ter o mesmo equipamento ou falar o mesmo inglês sem sotaque. Nossa força estava em ser exatamente o que éramos: brasileiros. Capazes de encontrar madeira de lei em uma ferrovia destruída, de usar a sabedoria de um camponês para erguer uma estrutura de guerra, de transformar a escassez em um método. A ponte não foi um milagre. Foi a aplicação de uma lógica que eles, em sua abundância, jamais conseguiriam entender. A guerra, em sua brutalidade, me ensinou a lição mais profunda sobre o poder. O poder não reside na quantidade de recursos que você possui, mas na clareza do seu propósito. Reynolds, com seus guindastes, seu aço e seu apoio logístico ilimitado, tinha tudo, menos a necessidade. Ele estava construindo uma ponte. Nós estávamos construindo nossa dignidade. E a urgência dessa segunda tarefa nos deu uma força que nenhum equipamento poderia fornecer. A escassez não foi nossa inimiga, foi nossa maior aliada estratégica. Ela nos forçou a pensar, a inovar, a sermos mais inteligentes. Ela nos libertou das amarras do protocolo e nos obrigou a confiar em algo muito mais antigo e poderoso: a capacidade humana de criar uma solução a partir do nada. Aprendi que a verdadeira autoridade não vem da patente na gola, mas da capacidade de transformar um problema em uma resposta. Um dia, essa guerra vai acabar. Voltarei para casa, para as ruas de São Paulo, para uma vida onde o maior desafio será atravessar a cidade no horário de pico. Terei que reaprender a viver em um mundo que não opera na lógica da sobrevivência. Mas o homem que voltará não será o mesmo que partiu. Aquele major silencioso, que acreditava que a discrição era a maior das virtudes e que a obediência era o caminho para a honra, ficou para trás, enterrado em algum lugar na neve dos Apeninos. Em seu lugar, há um homem que encontrou sua própria voz no silêncio, que descobriu sua força na fraqueza e que aprendeu que, às vezes, o maior ato de lealdade é um ato de rebelião. Não carrego arrependimentos, apenas o peso calmo do conhecimento. O conhecimento de que me tornei o engenheiro que meu pai sempre quis que eu fosse. Não um que apenas segue plantas, mas um que entende a estrutura fundamental das coisas. Hoje, ao entardecer, caminhei sozinho até a cabeceira da nossa ponte. O ar estava gelado e o silêncio profundo. Toquei a madeira escura, sentindo a textura áspera e sólida sob meus dedos. Era uma estrutura imperfeita, rústica, nascida da necessidade e da teimosia, mas era nossa. Olhei para o vale, para as luzes que começavam a piscar nos acampamentos, e entendi a natureza final do meu trabalho. Eu vim para a Itália para construir passagens para tanques e canhões, para abrir caminho para a guerra. Mas o que eu realmente construí, sem planta e sem autorização, foi outra coisa.
A guerra me pediu pontes para levar homens à morte. Eu aprendi a construir as que os traziam de volta a si mesmos.